que pode ser usado de forma leviana por alguns que querem dizer que a lei de Deus não tem valor mais, que é Lucas 16:16. Eu vou ler uma tradução comum, depois vou ler a tradução, eu vou ler a versão grega. Diz assim a versão do João Ferreira de Almeida: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde então o reino de Deus é anunciado, e como boa nova, e a cada um se esforça para entrar nele. Dá a entender que, a lei e os profetas duraram só até João. Significa então que perdeu o valor, né? Às vezes a pessoa entende dessa forma, e se entende assim está entendendo errado. Ronomos kai roi, profetai, mekri, Iono, João, Yohanan, Apo, Tot Re, Basileia Tu Tel, Evangelizetai. Vamos ler pausadamente. A lei, Ro, Nomos, lei, Kai, E, Roi, Ois, profetai, profetas, Mecri, até, Ioano, Ioannes, John, Yohanan, Apo, desde, tá? Então, Ro é artigo, Nomos, substantivo, Kai, conjunção, tá? Roi, artigo, profetas, substantivo, e Mecri, preposição. A lei os profetas até João, desde então. Em hipótese nenhuma, o texto está falando que a lei perdeu seu valor, porque no verso 17 vai contradizer essa tradução do João. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um sinal que seja da Torá. Verso 17, está escrito: Eu copoteron, destin, ton, uranon, kaiten, gen, pareutem. E tu, numu, maim, kirayam, peseim. A lei, e de a lei, um sinal cair. O que o texto está dizendo mais fácil e é o céu, cai e gem, terra, passar, do que tu a numu, lei, biam, um sinal cair. E aí é traduzido: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um sinal que seja da lei. Enfim, o que está traduzido errado é vigoraram. Não está escrito isso no grego, porque aqui é uma preposição mecri. Mecri. Tá? Mecri é até João. Tá? A lei e os profetas até João. Não está falando que durou até João. Tá? É um erro de tradução também, que a Bíblia de Jerusalém coloca correto. Traduz correto. Tá? Por isso que eu digo que a Bíblia de Jerusalém é melhor que a João Ferreira de Almeida. A lei e os profetas até João. Daí em diante anunciada a boa nova do reino de Deus, e todos se esforçaram para entrar nele com violência. É mais fácil passar o céu e a terra do que uma só vírgula cair da lei. Tá? Todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra comete adultério, e quem desposa uma repudiada por seu marido comete adultério. E ele está falando que a lei não vai deixar de existir. E qual é o contexto, Cunha? Quando Yeshua fala da avareza. Começa no verso 14. Os fariseus que eram avarentos ouviram tudo isso e o ridicularizavam. Mas Yeshua lhes disse: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Elohim conhece o vosso coração, pois aquilo que é levado entre os homens é abominação diante de Elohim.
No contexto, Yeshua está falando que a lei vigora, tá? Ela não cai por terra. Na verdade, alguns usam de forma leviana esse texto para justificar que a lei não está em vigor mais, é uma coisa sem sentido, porque dentro da Torá fala-se de justiça social, fala de defesa pessoal, fala da devoção ao único Deus. Falar que a lei de Deus não está em vigor é simplesmente uma coisa sem noção. Quando você fala de judeu hoje, você fala de uma religião. Eu estou falando de genealogia. O evangelho começa em Matitiarro com genealogia. Não é que Yeshua pertencia a um sistema religioso. Ele tinha sangue tanto de Abraão como de Davi. Davi também é descendente de Abraão. Capítulo 15, capítulo 23, verso 15 de Mateus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. Que significa convertido. Ok? Convertido. Então existia os de sangue, mas existia os convertidos. Como é que é essa questão, Felipe? Paulo, ele vai falar o que nas suas cartas? Eu sou hebreu de hebreu. Sou da tribo de Benjamim. Eu tenho pai e mãe israelita. Então ele está falando o quê? Eu sou 100% de sangue israelita. Entende? Prosélito, ele se chama judeu hoje e fala que é judeu porque pertence ao judaísmo. Ele pode se converter, ele faz a circuncisão, os aparatos lá que os rabinos ensinam, mas ele não tem sangue de Abraão. Só é hebreu de hebreu quem tem pai e mãe hebreia, tá bom? Alguém hoje pode ter título de judeu, usar barba grande, chapéu preto, tzitzit, e não ser de sangue. Entende? Por que existe genealogia aqui em Mateus e em Lucas? Porque eles preservavam a sua linhagem, da onde eles surgiram. Então, vou provar que eu sou filho de fulano de tal, que eu sou da... Como que se sabe que José é da tribo de Judá? Você pega o censo, você vai ver em Lucas, Lucas 3 também, vai falar que José, que também era da tribo, tá, de Judá. Não é que ele era judeu religião, tá bom? Então nós temos que separar isso para poder entender o que é a verdadeira linha messiânica. Por quê? Tem gente confundindo as coisas aí, tá? Judeu hoje é uma coisa. Hoje o título judeu está genérico. Olha o que está escrito isso aqui no texto, capítulo 2 de Lucas. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para contagem. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José também subiu a Galiléia, da cidade de Davi para a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa de Davi. Ele era um descendente de Davi, então José está na genealogia de Yeshua, porque ele era descendente de Davi. Yeshua está na genealogia de José, porque ele é descendente de José. Então você já entendeu, não preciso desenhar, né? Então, o que acontece? Yeshua, ele é um autêntico hebreu, israelita e da descendência de Davi. O judaísmo se torna uma religião. Então agora os prosélitos, muitos se convertem e são chamados também de judeus, porque estão no judaísmo, guardam sábado, cumprem mitzvot, eles são chamados de judeus. E me parece que hoje não tem tanta importância para eles genealogia, sendo que na Bíblia você vê genealogia.